Amados irmãos, saúdo o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Motivo de muita alegria estar mais uma vez na presença de Deus. Amém. Amados irmãos, eu quero saudar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Quero estar lendo uma palavra aqui no livro de Ezequiel, capítulo 12, versículo 21 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor. E veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, que provérbio é este que vós tendes na terra de Israel, dizendo: prolongar-se-á os dias e perecerá toda a visão? Portanto, diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: farei cessar este provérbio e já não se servirão mais dele em Israel. Mas diz-lhes: os dias estão próximos e o cumprimento de toda a visão, porque não haverá mais alguma visão vã, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá, não será mais aditada, porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz o Senhor Jeová. Amados irmãos, prezados ouvintes da palavra santa de Deus. A palavra do Senhor, ela deixa bem claro que nos dias que estava vivendo o povo de Israel, os falsos profetas estavam falando que ia cessar, as profecias, as visões, glória a Deus, aleluia, e eles profetizavam coisas, em nome do Senhor, que o Senhor não estava mandando. Amados irmãos, e o Senhor então vem contra eles, dizendo que a palavra que o Senhor falasse, essa ia cumprir. Eu nunca vi, em mais de 30 anos que eu conheço a fé, conheço Jesus, alguma palavra que não foi Deus que falou, que cumprisse. Mas eu nunca vi também nenhuma palavra que o Senhor falou que não cumprisse. Entende, meus irmãos? Por que o Espírito Santo me deu esta mensagem? Há muitos profetas, falsos profetas nos dias de hoje, profetizando no nome do Senhor. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, receba a chave, receba a casa, receba carro, receba a chave, e receba isso, e receba aquilo, e receba, e receba, e receba, e receba. Amados irmãos, e Deus não está falando nada. E essas pessoas estão profetizando no nome do Senhor. E o Senhor diz: ai daquele que fala que eu falei quando eu não estou falando. O Senhor vai prestar conta, o Senhor vai querer conta disso aí. Eu até vi também um testemunho que os falsos profetas, esses que os entregadores de chave, os entregadores de casa, de carro, de empresa, são esses que estão nos nossos dias hoje. Tem muitos que já partiram profetizando essas mentiras. E eu vi um testemunho, eles estão lá no inferno. E lá os demônios falam para eles assim: profetiza
e eles é obrigado a sair profetizando. Então ele sai, vai até na pessoa e diz: receba a chave, e os demônios dão risada e judia daquela pessoa, daquele falso profeta, daquela pessoa que usou de falsidade no nome do Senhor, e aquela pessoa é judiada, né? No inferno pelos demônios, os demônios dão risada e as pessoas estão dia e noite ali sofrendo, porque brincou com a palavra do Senhor. Amados irmãos, só podemos passar se o Senhor mostrar ou falar, e tem que ser do jeito que o Senhor passou, não pode aumentar nem diminuir. A palavra do Senhor diz que aquele que tirar ou aumentar um tio, um J da palavra, né, daquilo que Deus não mandou, será também tirado a parte da árvore da vida, né? Então veja bem, tem que tomar muito cuidado. Muitos profetas, eles querem encher a igreja e querem se aparecer. Então, eles não querem pregar uma mensagem de santificação que leva ao céu. Por quê? Porque na mentalidade deles, essa mensagem não vai ter êxito, não vai encher a igreja, não vai ter cachê gordo, entende? Não vai fazer nome. Então não vai juntar aquele monte de gente, porque a minoria hoje quer ouvir que para chegar no céu tem que deixar o pecado. Você quer ver? Nós estamos falando de Bíblia, não estamos falando aqui de opinião não, de Bíblia. Veja bem, Romanos capítulo 6, versículo 23, o que vai dizer? Que o pecado, o salário do pecado é a morte. O pecado, ele tem um salário. E esse salário é a morte. Então estamos no tempo da Bíblia. O que é o pecado? O pecado é a separação do homem com Deus. O homem no pecado, ele não vai ter direito de vida eterna. Quer ver outra coisa que não é receba, que muitos não gostam? Mateus 7, 13 e 14. Há duas portas. A porta larga, que muitos entram por ela, mas no fim é tortuoso e leva à morte. E a porta estreita, que poucos entram por ela, mas é a porta da salvação. Essa que leva para o céu. Quer ver outro que eles não gostam? Sem santidade ninguém verás o Senhor. Quer ver outro que eles não gostam? 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Sede santos, porque eu sou santo. Então, veja bem, meus irmãos. Quem prega a santificação do corpo, da alma e do espírito hoje é a minoria. Está em extinção quem prega a verdade hoje. Os maiores, os demais querem nome, fama, andar de avião, roupa boa, carro bom, dinheiro. Eles querem isso aí. Só que isso vai ser tudo passageiro. E tanto eles como as ovelhas que foram enganadas serão condenados. Veja como é sério. Então, para pregar a verdade hoje, só quem tem amor pelas almas, que quer chegar ao céu e quer também levar mais um. Por exemplo, eu poderia vir cá falar um monte de profecia que Deus está mandando, e que Deus está revelando, e que receba a chave, e que você receba a casa, e que você chorou, e que Deus viu, tadinho de você, que Deus é contigo, só palavra boa, e palavra boa, e toma, receba, e toma, receba, e toma, receba. Aí a emoção, né? A emoção toma conta, as lágrimas descem, porque quem é que não vive
hoje em dia, em lutas e aflições. Jesus disse: no mundo vós tereis aflições. Eu, sendo madeira verde, fizeram isso comigo. Imagina, vocês são madeira seca. Então quem que não tem problema, dificuldade, aflições, pelejas? Quantas vezes não nos choramos nos pés do Senhor, pedindo força para estar firme, guardando a palavra, obedecendo a palavra, se santificando em oração e jejum. E não é fácil. Todo dia você mata um leão, um urso, um gigante, e vamos para cima em nome do Senhor. Eu não duvido, meus irmãos, que o Senhor pode fazer coisas grandes, maravilhosas, que Ele tem feito em nossas vidas. Só o ar que eu estou respirando aqui agora não tem dinheiro que paga. Essa água que você abre a torneira e vai lá e mata a tua sede. O Senhor fez milagres. Todo momento Ele está fazendo milagre em nossas vidas. Eu creio, eu sou milagre das mãos do Senhor. O Senhor me tirou do fundo do rio. Eu era jovem ainda, jovenzinho, e me chamaram para ir no rio. Naquela época eu gostava muito de rio, fui. E ali com os coleguinhas ali, e ali eu rio fundo, não sabia nadar, pulei, fiquei lá no fundo. Eles não conseguiram me tirar também, não tiveram coragem. E ali o Senhor preparou um galinho, eu fiquei em pezinho, segurando naquele galinho com a mão direita. E ali eu não bebi água, não se bati, não deitei na água, fiquei em pezinho, o Senhor me sustentando. Até que foram chamar alguém para tirar eu não sei o tempo que demoraram. E ali o Senhor me sustentou de pé, sem beber água, sem se bater. Olha que lindo, que milagre maior do que esse? Tirou do fundo do rio, ali, né? Deixou em pezinho ali até chegar a pessoa e me tirar. Irmãos, eu sei o que é milagre. Tinha veia entupida, sinusite, tantas outras enfermidades. Ia estar dando começo de trombose nas minhas pernas, o Senhor me curou. Veja, meus irmãos, tem tantas curas se eu fosse contar. Mas o negócio não é cura que nos leva ao céu. E não é esse mundo de revelação falsa é que vai agregar alguma coisa boa na vida da pessoa, da igreja. Eu já vi pessoas saindo da igreja e não voltando mais por causa de revelações mentirosas. Ou revelação que não cumpriu. Marcou o dia, chegou no dia, não cumpriu. Não podemos murmurar contra o Espírito Santo. Não podemos dizer, isso aqui é do diabo. Não, nós temos que ver se a profecia é de Deus ou não. Nós devemos julgar a profecia. Agora, quando está fora da palavra, tem gente que não quer nem pregar mais a palavra, ele já chega falando em revelação, 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 revelação. Se deixar 3 horas falando só em revelação. E o pior, assim diz o Senhor, meus irmãos, Deus fala pouco. Deus fala pouco e Ele não fala muito. Deus fala pouco e Ele não fala muito. Deus não é de falar muito, Ele é de falar pouco e fazer mais. Pode ver que os profetas, você não via os profetas 3 horas falando que Deus estava falando. Não, o profeta ia entregava o que Deus mandou lá naquela época e pronto. Depois que Deus mandava, ele ia e passava o que Deus mandava, ele cumpria. Agora tem gente que faz live 3 horas ali, 2 horas, 1h30, só revelação e receba. Não fala nada contra o pecado, não alerta o povo do pecado. E aqui o Senhor está dizendo, não, vocês têm que dizer que os dias são maus. Não ficar profetizando, não. Coisas vãs, coisas boas, não. Então vamos tomar cuidado, meus irmãos. Você que chora ouvindo essas revelações prolongadas, 1 hora, 2 horas de revelações chorando aí, só palavra boa que mexe com o teu emocional. Né? Antes de vir a pandemia, tinha um monte de profeta profetizando coisa boa, e eu pregando contra o pecado. Falei, gente, isso aí não está edificando, né? Está deixando um povo
chorão, um povo emocionado, mas não está resolvendo. Deus não está falando. E tinha gente falando até que ia aparecer dinheiro na conta da pessoa. De repente veio o vírus, né? Coronavírus, matando meio mundo e acabando com meio mundo. Aí eu falei, tá vendo? Aonde estão os profetas agora? Sumiram, pararam de profetizar, você não via mais. Por quê, meus irmãos? Deus, ele não está preocupado em nos encher de coiseira aqui e deixar nós perder a nossa salvação. Ele está preocupado em que nós conserta a nossa vida diante de Deus. Isso se nós quisermos ir para o céu, porque Deus, ele está lá já. Jesus está lá, o Espírito Santo já está salvo. Os anjos que estão com Deus já estão salvos. Agora nós, é que se nós quiser, nós temos que se preparar para o mar. Jesus disse, quem quiser vir após mim, não disse ser obrigado, quem quiser, ele falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Gente, cadê a igreja de Cristo que não fala mais contra o pecado? Cadê o povo de Deus para bater contra o pecado, alertar o povo do perigo da condenação eterna, da chama eterna? Amados irmãos, os dias são maus, tudo está se cumprindo para o arrebatamento. E o povo está brincando de profecia. O Senhor me deu esta palavra para alertar o povo de Deus. Alertar que eles estão brincando com Deus, parar, fazer um conserto enquanto é tempo. Se morrer nesse pecado, no arrebatamento que eu ouvi, a pessoa que foi arrebatada contou que tinha essas pessoas, entrega-chave, já tinha um monte lá. Porque está falando que o Senhor falou e está usando o nome do Senhor. É sério isso aí? Tem pessoa séria que o Senhor revela, sim. A revelação é de Deus. Mas brincadeira não. Toda hora Deus está revelando, falando, não. Vamos tomar cuidado, porque Jesus não é brincadeira. Jesus está voltando. E o Senhor me deu esta palavra para que nós venhamos, meus irmãos, vigiar, provar e vede o Espírito se é de Deus ou não é. Pregador, se você vê um pastor, um profeta, um pregador que não prega contra o pecado, que aceita o segundo casamento, que aceita o divórcio, que aceita o pecado, televisão, minissaia, pintura, vaidade, você corre, pode correr. Pode correr porque o Senhor é santo. E o Senhor não está no meio disso aí não. Tem até um testemunho no YouTube que eu vi, né? A carta do Lucifer para o pastor. O pastor recebeu a carta. Assinado Lucifer. O pastor não pregava contra o pecado, deixava a igreja viver do jeito que queria. Aí o que aconteceu? O diabo mandou uma carta para ele. Falou, você continua assim, eu estou muito feliz. Continua assim, eu estou muito feliz. Né? E quando o pastor foi ler, meu Deus, ele falou, não, a carta, ele falou, não fala nesse nome não, nós somos amigão, hein? Você aceita todo tipo de pecado aí na tua igreja? Por que agora você está clamando esse nome? Não clama não, nós é amigão, continue assim. Mas bom mesmo se você parasse o círculo de oração, aí ficava melhor. Quando o pastor começou a ler aquela carta direto do diabo, né? Tem no YouTube aí, fizeram até um louvor. Então ali eu creio que ele se arrependeu. Que recebeu uma carta do próprio demônio. Então veja bem, meus irmãos. Deus não compartilha de coisa errada. Deus não compartilha disso aí. Deus compartilha de coisa certa. Se não tem coisa certa, não tem Deus. Não tem Deus. Então veja bem quem vocês estão seguindo. Vocês que estão nessa igreja, que o pastor não prega nada contra o pecado,
deixa você à vontade, tome cuidado, porque você está correndo um perigo muito sério, muito grande, de ficar na grande tribulação, ou de partir antes da do arrebatamento, sem salvação. Tome cuidado. Se o pastor não pregar contra o pecado, ele não é um homem de Deus. Se ele só agradar a pessoa, ele não é um homem de Deus, ele é um falso profeta. Então veja bem quem vocês estão ouvindo, seguindo, porque a Bíblia deixa bem clara que o caminho é estreito e lá no céu não entra pecado, não entra bagagem, meus irmãos. Lá não vai entrar nada disso. Lá não vai entrar nada disso. Tem uma irmã que teve uma visão que as igrejas estavam cheias de podridão dentro das igrejas, cheio de podridão. Deus mostrou para ela. Tem muitas igrejas desse jeito, só tem capa de igreja bonita, mas não tem mais santidade. Não tem mais santidade. Então não olhe para o homem, para a mulher, não olha para ninguém, olha para a Bíblia. Busque a palavra do Senhor. Não deixa se levar por palavras bonitas, por coisas bonitas, não. Olhe a palavra. Tira da tua vida, meu irmão, minha irmã, as vaidades. Cabelo em branco, não pode pintar, né? Roupa o tempo todo com roupa, não pode dormir nu, ficar nu. Os irmãozinhos de correntinha, de calcinha jeans, corta tudo isso aí, meus irmãos, tudo pecado. De anelzão no dedo, é tudo pecado. A irmã viu lá no inferno, quem tinha anel, o diabo cortava o dedo dele. A irmã que tinha brinco, cortava a orelha, arrancava, cortava. Então, meus irmãos, veja isso, o pastor não está pregando contra a tua vaidade, o teu pecado, o teu nudismo, contra a televisão. Corre, mas sai correndo daí. Procura uma igreja séria, uma igreja que tem mais doutrina, vai pela Bíblia, porque senão você vai perecer. Eu estou te avisando. Se você ver esse vídeo e você não fazer esse concerto no dia do arrebatamento, você não subir e ficar na grande tribulação, você vai lembrar. Mas que você não venha ficar, que você venha ouvir essas palavras, que não é minha. Poderia estar contando um monte de lorota aqui. Poderia estar usando o nome de Deus em vão. Mas ai de mim, teria que dar conta. Ai de mim e ai de vocês que iam acreditar. Amém? Então Jesus passou tudinho o que ele passou aqui na terra. Não foi brincadeira. E nós também, para chegar no céu, não é brincadeira não. De qualquer maneira, vivendo igual ao mundo e entrar no céu, não entra. Se você viver igual ao mundo ou nós não vamos ter direito com Deus. Nós só vai ter direito quando nós dizer assim para o mundo, não te quero, não te quero, não te quero, não te quero. Tem crente que ainda torce para time de futebol, grita gol ainda, fica nu nas praias, pelado, e diz, que tem? É o demônio que tem, a irmã viu o demônio que tem. Os povos juntam aqui e o diabo gostou lá. E que tem? Que tem? Entendeu? Que tem? Vai ficar tudo para trás. O Senhor é santo, meus irmãos. Se ele chegou a ver Jesus pelado nas praias? Não. Jesus ele veio para pregar a verdade, né? E coreografia, dancinha dentro da igreja, arrasta-pé, quebra tudo. Você viu Jesus fazendo isso? Onde você viu isso? Coreografia quer dizer um passo para a dança. É uma dança, a pessoa rebola, abaixa, levanta na igreja e acha que está agradando a Deus, que lá não está agradando a Deus, que lá é corporal, que lá para Deus não tem valor. Aqui lá traz maus pensamentos dos irmãos, que tem irmã que ainda vira de mau jeito, vai de mau jeito, e rebolando ali, virando, e aquela coisa toda, e outros dançando, pulando, reteté dentro da igreja, canela de fogo, que inventaram, sapato de fogo, o tal de marcha. Onde você viu Jesus fazendo isso? Onde você viu os apóstolos fazendo isso?
Eles chegavam repreendindo o nome do Senhor e pronto. Teve um evangelista, uma senhora que numa vigília veio para o meu lado com essa história aí, batia a mão na cabeça de todo mundo caía pro chão lá, um chão sujo lá de terra. Ela veio vindo pro meu lado, eu estiquei os olhos nela, fechei a cara para ela assim, ela se mandou de perto de mim. O demônio que estava nela, ó. É isso, meus irmãos. Mas não é menino não, né? É servo de Deus. Vamos vigiar esse tipo de gente. Vamos vigiar. Eles não estão nem com a alma deles, nem muito menos com a alma do povo. Entendeu? Então, para falar a verdade, tem poucos. Agora, para inventar esse monte de coisa aí, tem um monte. Mas Deus não está na igreja lá porque está cheinha. Você está lá na igreja, Deus está lá porque está cheinha e está quebrando o pau lá. Não. Deus está com você quando você está com Ele. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus e Deus o tomou para si. Foi o primeiro arrebatamento lá em Gênesis. Porque ele andava com Deus. Se você estiver dentro da tua casa, você tem que estar com Deus. Se estiver na igreja, você tem que estar levando a sério as coisas. Entendeu? E é assim que nós vamos chegar no céu. Estou feliz de estar passando essa palavra que o Senhor me mandou para os irmãos. Servindo primeiro para mim, né? Vamos vigiar e ficar firme. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.